Just Arbitration, Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. É a forma mais rápida e prática de resolver um conflito judicial. Just for All. Olá, aqui é a Silvana do Working Freelance. Estamos aqui com uma questão bastante polêmica. Contrato de prestação de serviço em tempos do Covid-19. Nada melhor que um especialista nessa área para nos esclarecer essas dúvidas. O Dr. Gustavo de Carvalho, advogado, professor, especialista em direito empresarial. Boa tarde, doutor, tudo bom? Boa tarde, Silvana. Satisfação em falar contigo novamente. Bom tê-lo novamente aqui. Doutor, o que é essa MP 297 de 2020? Bom, Silvana, essa MP 97/2020, ela foi editada pelo governo federal, ela tem força de lei, ela visa a manutenção dos contratos de trabalho e a preservação do fluxo de caixa das empresas, fazer com que as empresas possam respirar durante esse período de pandemia. E pode haver uma redução de salário por causa da MP? Bom, em regra, pela CLT, os contratos de trabalho não poderão haver redução de trabalho, em regra, tá? Salário. Desde que haja intervenção do sindicato em acordo individual ou acordo coletivo, né? Fora isso, tem situações que não pode haver a redução do salário. Essa MP, em seu artigo 2º, ela traz de forma implícita a possibilidade de redução do salário. Mas ela não é expressa de forma clara, né? Para quem analisa ela, não tem essa previsão expressa de forma clara. Uhum. O que é que acontece? Por analogia, algumas pessoas fazem interpretação, alguns advogados, operadores de direito, fazem a interpretação sistemática. O artigo 503 da CLT ele prevê uma redução do salário, em algumas hipóteses, combinado com o artigo 58A da CLT, que são aquelas situações que há a redução da jornada de trabalho, a prestação do serviço for feita de forma parcial, mas sempre, lembrando, com intervenção automática do sindicato ou da convenção coletiva. Só peço um parêntese aí, porque hoje o telefone passou a tocar aqui de forma bastante intensa, né? Apesar do escritório não estar funcionando para o público, mas estamos prestando muitas informações para os nossos clientes, para pessoas que ligam para prestar informações. Desculpe aí essa ligação. Não, tá tranquilo, doutora. A gente sabe que a gente está vivendo um momento muito difícil e de muitas dúvidas na realidade. O empregador, ele pode alterar o meu contrato de trabalho? Como eu te falei no início, em regra não. Existe um princípio da intangibilidade dos contratos de trabalho, onde inicialmente não pode ser alterado. Essa medida provisória 927/2020, ela traz algumas possibilidades de alteração do contrato de trabalho. Eu até fiz um apanhado, né? Pincei alguns pontos importantes e separei para fazer breves comentários com você. Sim. A primeira alteração que ele trouxe nessa MP foi o sistema de trabalho, sendo à distância o home office ou o teletrabalho. Lembrando que, nesse caso, o empregador teria que comunicar o empregado com 48 horas de antecedência, por escrita ou por e-mail. E, caso o empregado não tivesse disponibilidade de acesso à internet ou equipamento eletrônico para manter à distância esse trabalho, ficaria a cargo do empregador fornecer esse material para ele, ou ele utilizar de forma própria e, em 30 dias, ele ser reembolsado dessas despesas que ele trabalhou em casa. Essa é a primeira observação que eu faço com a medida provisória 927. A segunda é a questão das férias dos empregados. Bom, as férias dos empregados, em regra, pela CLT, antes dessa medida provisória, ela teria que ser antecipada 2 dias antes do gozo de férias. Com essa nova MP,
o empregador poderá pagar as férias até o 5º dia útil subsequente, né? Esse 1/3 de férias para preservar o caixa, o fluxo de caixa da empresa, poderá ser pago até a segunda parcela do 13º salário, que a programação é até o dia 20 de dezembro deste ano. Então, essa medida de pagamento de férias, né, foi flexibilizada para preservar os empregos e preservar o fluxo de caixa da empresa. A terceira medida tem a ver com as horas extras, onde a empresa pode, com a intervenção do sindicato, através de convenção coletiva, fazer um banco de horas extras, onde os empregados, até o prazo de, salvo engano, de 18, só um segundo, até o prazo de 18 meses, esse banco de horas ser recomposto. Tá? Observe que, pela legislação atual, quando o empregador faz o banco de horas, na mesma semana ele deve compensar. Com essa medida provisória, ele pode estender até 18 meses a compensação ou o pagamento desse banco de horas. Ok? A quarta seria a antecipação dos feriados. Então, feriados natalinos, feriados de 7 de setembro, dia nacionais e locais, o empregador poderia antecipar, né, e não descontar. E quando chegasse no feriado, o empregado trabalhar normalmente nesses dias. A quinta diz respeito ao FGTS. O FGTS, relativo ao mês de março, abril e maio, o empregador, por essa medida provisória, estaria autorizado a fazer o pagamento a partir de julho, sem juros, sem correções. Para quê? Para preservar o fluxo de caixa da empresa. Sim. A sétima seria acordos individuais e convenções coletivas, onde estivessem vencendo durante esse período de calamidade, ou que se estivesse vencido ou que estivessem vencendo no período de calamidade, poderão ser prorrogados até 180 dias. Ou seja, imaginemos que temos uma convenção ou um acordo coletivo de trabalho que já se venceu, poucos dias antes do decreto presidencial, ou que ele está para se vencer nesse decreto de pandemia. Então, ele se prorroga por até 180 dias. Esse seria o acordo ou convenção coletiva, a prorrogação dele antes vencido ou que se vencer no curso da medida provisória. A oitava questão diz respeito dessa medida provisória muito importante, diz o seguinte: alguns clientes, alguns empregados estão querendo saber com relação a contrair o vírus do coronavírus, se aquilo entra como doença ocupacional. Veja, para que caracterize como doença ocupacional, o empregado vai ter que mostrar o nexo de causalidade, que a atividade laboral dele, ele foi infectado por aquele vírus. Do contrário, ele não teria direito, em tese, a caracterizar a contaminação do coronavírus como doença ocupacional. Essas foram as principais alterações que a medida provisória 927 trouxe para a população. Friso: contrato de trabalho regido pela CLT. Existem alguns contratos prestados para o serviço público que também são regidos pela CLT. Então, todos os contratos que são regidos pela CLT, aplica-se, em regra, essa flexibilização através dessa medida provisória 920/2020. Está bem complicado tudo. E como é que ficam esses contratos das escolas e academias, doutor? Boa pergunta. O Código de Defesa do Consumidor, ele é omisso
com relação a essa situação que nós estamos vivendo agora. Lá existe, no seu artigo 35, a possibilidade de quando o fornecedor de produtos ou serviços fazer uma oferta pelo artigo 30 e deixar de cumprir essa oferta. Então, quando o fornecedor de produtos ou serviços fizer uma oferta pelo artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 35 diz que, caso ele não venha a cumprir, o consumidor poderá exigir um cumprimento, substituir, é o inciso 2º do artigo 35, substituir aquela prestação por outra diversa, e o inciso 3º, não havendo possibilidade de substituição, a rescisão do contrato. Observe que, fazendo a interpretação dentro do Código de Defesa do Consumidor, lá no artigo 84, que ele não regula de norma material, e sim de norma processual, no artigo 84, parágrafo 1º, diz lá que o magistrado poderá, na obrigação de fazer ou não fazer, converter ela em perdas e danos. Ok. E aí surge a pergunta, se a obrigação for de dar, como é que fica essa situação que o Código de Defesa do Consumidor não abarca? Nesses casos, o bom senso. Se fizéssemos uma interpretação sistemática aplicando o Código de Defesa do Consumidor, na omissão dele aplicando o Código Civil, poderíamos, em regra, havendo um desequilíbrio contratual, pedir que ambas as partes cedam, uma parte perde um pouquinho, isso na obrigação de dar. A parte perde um pouquinho, a outra parte perde um pouquinho, para manter o cumprimento do contrato. Não sendo possível essa questão de uma parte perder e a outra não perder, pelo Código Civil, Lei 10.406, diz que, nesse caso, resolve-se o contrato, ou seja, rescinde-se o contrato, volta para aquela situação status quo, ou seja, antes do contrato ser assinado. O que é que eu venho recomendando para aquelas pessoas? Por exemplo, no meu caso em especial, eu faço um pagamento da minha academia com débito no cartão, né? Então, a academia hoje ela está fechada por um decreto estadual, que aqui já saiu uma prorrogação por mais 15 dias. Nesse caso, eu já recebi um e-mail ontem da academia, dizendo que esses meses que a academia estará fechada, não será cobrado, não será debitado no cartão de crédito. O mês de março, que o decreto, salvo engano, entrou no dia 19, ficamos pouco mais de 21 ou 22 dias sem a prestação do serviço. A prestação do mês de março vai ser cobrada de forma proporcional. Lembrando a você e a quem nos assiste que o Código de Defesa do Consumidor ele é omisso com esse aspecto, né? No que tange ao descumprimento. Então, qual é a recomendação? Primeira coisa, bom senso. As partes conversarem, né? Porque não adianta também, nas academias, nos colégios, o colégio ou a academia receber o valor integral do pagamento. Por exemplo, na faculdade do meu filho, está fazendo direito agora, fizeram um grupo lá onde o professor faz, um exemplo, um call center. E aí, por incrível que pareça, é até um pouco engraçado. Aí o professor liga, aí cai numa central, aí todos os alunos, são 17 alunos, que eles têm acesso. Aí a mãe grita, menino, faz isso, menino, faz aquilo, o cachorro late, né? O telefone toca. Então, fica difícil, mesmo assim, a prestação à distância, né? Mas também, por outro lado, o colégio não teve culpa disso. Com né? certeza. O colégio não teve culpa, o consumidor não teve culpa. Então, nesse caso aí, analisando cada caso, as partes têm que chegar a um acordo para que nenhum colégio perca, mas também o consumidor
não tenha prejuízo. Para quê? Para que não haja um enriquecimento sem causa do colégio e também não há um enriquecimento sem causa do consumidor. Então, a boa conversa, a serenidade é sempre importante nesses momentos, e nesse momento, aliás, que a gente está vivendo. Tá? Agora, acho que o lema é conciliar. A melhor conciliação para buscar a melhor solução para tudo isso, né, doutora? Inclusive, Silvana, não adianta nada as partes resistirem a uma pretensão, porque o que isso vai acontecer? Vai afogar demais o judiciário, que já está afogado, né? Lá na frente vai passar um longo processo e as partes, quer queira, quer não, vão ter uma sentença que vai desagradar um lado, vai agradar o outro, ou desagradar as duas partes, ou vão terminar fazendo um acordo. Então, a melhor coisa é bom senso, conversar, transigir, conciliar, para que isso não chegue ao Poder Judiciário. Como diz, mais vale um bom acordo que uma boa demanda. Até esqueci agora a frase. Mas eu acho que a ideia é conversando, até todo mundo fala que a ideia é ajudar, mediar, facilitar, porque não vale a pena discutir, porque só vai embolar o meio de campo e vai dar só confusão e mais nada, né? E fora o estresse de tudo que já viveu. E em relação a... Se eu contratei um serviço, antes dessa MP, dessa quarentena, de ficar todo mundo isolado, só que ele não foi prestado, eu reembolso, eu faço o trabalho depois? Como é que fica essa situação do prestador de serviço? Isso me faz lembrar o contrato de aquisição de passagens aéreas. Né? Que muitas pessoas elas compraram a passagem antes dessa situação toda, né, e por um motivo alheio à vontade de ambas as partes, por um decreto federal e estadual, onde os aviões não poderão decolar, não poderão receber voos de outros países, etc. Nesses casos, a recomendação para que também as empresas aéreas não passem por dificuldades que já estão passando. Veja, uma aeronave parada no pátio, ela tem, por incrível que pareça, um gasto superior que ela voando. Tá? Porque durante o voo ela dilui, e tem um canal que eu assisto aqui, onde tem um repórter que ele faz o cálculo do tempo que o avião fica parado ao tempo que o avião fica voando. Pois bem, nesses casos onde o consumidor comprou a passagem antes dessa situação de calamidade, em regra, o que deve ser aplicado? Se o consumidor puder remarcar essa passagem para um momento posterior a essa cessação de estado de calamidade, é o ideal. Se não puder, nesse caso, o que está sendo recomendado é que as empresas aéreas devolvam integralmente os valores pagos, inclusive a taxa de embarque. E, inclusive, também os pontos. Quem comprou passagem por milhagem, pontos. Não posso viajar, não tem como eu adiar essa passagem para um momento posterior. Nesse caso, o consumidor justifica para a empresa aérea, tem até um decreto até local aqui do Ministério Público, inclusive federal, onde prevê que, nesses casos, o consumidor tem que ser reembolsado integralmente. Mas isso, lembrando, bom senso também, porque as empresas aéreas estão passando por uma dificuldade. Não, está bem complicado. Agora, doutor, falando sobre passagem aérea, até tem uma pessoa em São Paulo que ela comprou, ela estava com uma passagem para Itália, um lugar que está um caos total em relação a isso. E ela até veio me perguntar na época, eu cancelo, eu adio, não sei o quê. Ela tentou adiar. Aí tinha uma taxa administrativa que eles estavam querendo cobrar. Ela conseguiu adiar conforme o senhor mesmo falou. Suponhamos que ela vai ter que cancelar, ela tem direito a ser reembolsada, então, a todo o valor, porque estavam cobrando uma taxa administrativa, parece, referente a esse cancelamento. Essa taxa, Silvana, é totalmente indevida. O artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, aquilo que reduz, deixa uma prestação excessiva ou reduza em prestação iníqua,
o consumidor perante ao fornecedor de serviço, ela é considerada como cláusula abusiva. Agora, a situação, no caso que ela se encontra, inclusive a Itália está proibida de pouso e decolagem, assim como o Brasil também pouso e decolagem. Nesse caso, ela poderá sim pedir o reembolso, inclusive com a taxa de embarque dela, que é um valor maior do que a nacional, porque é uma viagem internacional, sem nenhum custo, sem nenhuma retenção, multa, etc, etc, etc. Não, legal. E uma outra coisa que está começando o caos, a gente fala que está começando porque o mês que vem vai ser, esse mês, na realidade, vai ser o caos total. São os contratos de locações. Já tiveram vários inquilinos. E agora, o que eu faço? Aí eles gostam de chamar, como a gente chega para um profissional e fala assim, então, doutor, o que eu faço nessa hora com o contrato de locação? Bom, por incrível que pareça, eu nessa manhã que a gente está conversando, eu passei no escritório, que a principal atividade do escritório é a parte empresarial. Uhum. Passei justamente respondendo perguntas de locadores ou locatários, que são empresas que têm estabelecimentos fechados pelo poder público, mas que estão pagando aluguel, né? Então, a lei de inquilinato 8.245, ela não prevê forma de suspensão de pagamento de aluguéis. Ela não prevê isso. Porém, ela é bem clara que as partes podem, a qualquer momento, transigir e negociar sobre o que tem nela. Ok. O que acontece? Existem contratos de aluguel comercial, existem contratos de aluguel residencial. Tem contratos antigos, até, que é pelo fiador, mas tem contratos antigos que a garantia é por caução. Tem contratos que a parte já antecipou um ano, né? Isso eu estou falando dos contratos comerciais. Uhum. E existe contratos de aluguéis, né? Também que a parte tem caução, que tem fiador, ou que a parte também já pagou um ano. Nesses casos, o que a gente está falando, recomendando? Temos que analisar cada caso, né? Não é culpa do locador, não é culpa do locatário. Porém, ambas as partes não poderão ter prejuízo. Exemplo, teve uma situação que nós orientamos o locador, onde ele locava o imóvel dele comercial para uma determinada empresa. O que aconteceu nesse caso aí? O locatário deu a desculpa que a loja estava fechada, que não podia pagar o aluguel e tal. Nós entramos, o setor jurídico, numa boa conversa, resolvemos suspender, numa questão excepcional, parte do mês de março e os aluguéis que forem vencendo ainda para frente. Tudo bem. E foi descoberto que essa pessoa continuava com a loja aberta, reduzindo os funcionários dela e estava tendo uma lucratividade sobre o locador. Aí Nesse não pode. caso, a negociação foi interrompida e parou novamente para acertar. Inclusive, nesse contrato que eu estou comentando contigo, não havia possibilidade para sublocação, né? Desde que o locador, por escrito, manifestasse a anuência dele quanto a ele sublocar para outras pessoas. E foi descoberto nesse próprio contrato que ele estava oferindo renda, sublocando para outras pessoas, que nesse caso seria uma quebra de contrato. E de acordo. Nessa situação, tivemos que intervir e disse, não pode. O senhor pediu uma situação emergencial, nós estamos tentando te atender. Mas descobrimos que o senhor ainda continua com a loja funcionando, contrariando o decreto estadual e continua sublocando. Não pode. Era motivo imediato de rescisão contratual. Mas, devido à situação, foi recomendado também ao locador que ele ponderasse essa situação para que não houvesse a rescisão, porque, dado ao momento difícil, não teria quem locasse o imóvel dele agora. Ele está sempre funcionando como se fosse uma balança, tentando equilibrar aquela relação contratual que, hora ela pende para um lado, hora ela pende para o outro.
E o triste é que as pessoas usam do Covid, da pandemia, desse caos todo para tirar vantagem ainda, né? Isso que é o triste de tudo isso, né, doutor? Agora, essa aqui eu vou ler porque ela é extensa, até veio de uma pessoa lá de São Paulo, que é a Gláucia Lima. É um funcionário afastado por determinação médica após atendimento, mas não tem documento. A empresa poderá obrigar o empregado a trabalhar? Como ele pode comprovar que está com afastamento médico? Boa pergunta. Excelente pergunta. Em regra, se ela recebeu uma autorização médica para ficar em casa, ela tem que obedecer. Ponto. Naqueles serviços que são essenciais. Veja bem, o Código Processual Trabalhista ou a legislação trabalhista, no modo geral, ela admite qualquer prova, desde que ela seja idônea. Por exemplo, se ela foi no hospital, o médico não deu o atestado para ela, ela pode simplesmente comprovar aquela ida através de quê? Através de um protocolo de atendimento. Ela pode ter do lado dela 1, 2, 3, 4 testemunhas que aquela pessoa da casa dela está paralisada, sem poder trabalhar por determinação médica. Outra forma que ela pode provar nessa situação, a compra ou não, se ela comprar algum remédio para ele ou para ela, o receituário, né, que lá vai identificar rapidamente. E uma eventual demanda trabalhista para aprovar ou não o pagamento ou a rescisão do contrato, o pagamento desse dia que ela ficou afastada ou a rescisão do contrato, a legislação brasileira processual vai admitir qualquer prova idônea que comprove que ele ou a pessoa da família dela teve que ficar afastado. Não precisa ser necessariamente o atestado. Isso é bom, porque hoje todo mundo está apreensivo, né? Ninguém sabe direito o que fazer e nem como agir. E a gente sabe que as ações trabalhistas futuras elas vão acontecer e acho que é melhor a gente ir mediando e conciliando da melhor forma possível. Doutor, qual a recomendação que você faz para poder administrar toda essa confusão contratual, tanto locador, locatário, prestador de serviço? O que o senhor orienta a essas pessoas a fazerem? Antes de mais nada, as demandas estão chegando para a gente, né? Eu preciso identificar que demanda é essa. Primeiro, se essa demanda é relativa ao Código de Defesa do Consumidor. Segundo, se essa demanda é relativa a um contrato de trabalho regido pela CLT. Terceiro, se essa demanda é relativa a um contrato civil, regido pelo Código Civil. Exemplo, contrato de financiamento de carros, de apartamentos, que a gente tem respondido muito essa questão. Hoje de manhã o telefone não parou, a gente teve que parar o escritório para poder responder essas questões de financiamento que são abarcadas pelo Código Civil. E a quarta questão é aqueles prestadores de serviço público que, pelo princípio da continuidade do serviço público, não pode parar o serviço, mas está impedido de prestar o serviço. Veja bem, o artigo 65, 65, inciso 2, a linha D da Lei 8666, diz que lá, pelo fato do príncipe, que vem lá da Revolução Francesa, facto do príncipe, a parte pode pedir o realinhamento do preço do contrato. Exemplo, o prestador de um serviço público que participou de uma licitação, mas que os insumos para ele, exemplo, o insumo vindo da China, está vindo com um valor, uma taxação muito alta. Ora, nesse caso, prestação de serviço público que houve um desequilíbrio contratual, pelo artigo 65 da Lei 8666, ele pode entrar com um pedido na administração pública pedindo o realinhamento do contratual. Então, Silvana, olha que são 4 situações em 4 matérias que cada caso a gente teria que examinar. Tá ok? Eu acho que deu para mais ou menos entender aí como muda cada situação de acordo com o diploma legal que a gente vai examinar.
Não, como diz, né, cada situação é uma situação, né, doutor? Está fácil, mas a gente está conseguindo administrar. Mas, em regra, as pessoas têm ligado muito, têm trabalhado, como diz, full time aqui no escritório, né? Inclusive, tem uma resolução do CNJ, que aqui eu faço uma observação, já falei aqui com o presidente Tiago Dias, da OAB, né? Porque, veja bem, o Supremo Tribunal Federal não suspendeu os prazos dos processos eletrônicos. Veja, os prazos, os prazos processuais do STF, todos estão vigentes. Lá, 95% dos processos são virtuais. Então, os prazos virtuais do Supremo Tribunal Federal não estão suspensos, exceto os prazos dos processos físicos, que hoje no Supremo Tribunal Federal representam 5%. Pois bem, no restante do país, todos os prazos processuais eletrônicos foram suspensos. Parou, Né? parou geral. Aí, decisão emergencial, habeas corpus, progressão de regime, pedido de prisão domiciliar, questão emergencial que a gente tem recebido muito aqui, de plano de saúde que não quer atender, etc. Nesses casos, a gente leva essa demanda para o plantão judiciário. Mas, por exemplo, a OAB local tem feito um trabalho belíssimo de intervir junto ao Conselho Federal, no sentido de que de viabilizar a liberação de alvarás, RPBs, precatório. Mas, em conversa com o presidente local, doutor Tiago Dias, no sábado, eu conversando com ele, uma conversa muito extensa, eu conversando com o doutor Tiago, não adianta liberar alvará, não adianta liberar RPV se os prazos estão suspensos. Veja, Silvana, eu conversei extensamente com o presidente local aqui, dizendo, doutor Tiago, sábado eu conversando com ele, uma conversa bastante extensa, a gente conversou, debatemos várias situações para facilitar a vida do advogado, né? Que o advogado é um profissional autônomo. Né? Então, o que acontece? Não adianta a OAB pedir liberação de alvará. Por exemplo, o juiz faz uma penhora de uma conta. Ok. Parágrafo 3º do 854 do Código de Processo Civil diz que, após a penhora, o devedor que não quer pagar voluntariamente tem que aguardar um prazo de 5 dias para dizer se aquela penhora foi excessiva, se aquela penhora foi descabida, etc. Agora, como é que ele vai levantar um alvará para ter a subsistência do advogado, que tem natureza salarial, os honorários advocatícios, se os prazos estão suspensos? Né? Então, eu fiz um pedido ao doutor Tiago no sábado, ele prontamente, no domingo, ele oficiou ao Conselho Federal, solicitando ao Conselho Federal, doutor Felipe Santa Cruz, que intervisse junto ao CNJ para que restabelecesse a fruição dos prazos processuais eletrônicos. Porque os prazos processuais eletrônicos, a gente não tem contato direto com o servidor, nem o servidor com a gente com o juiz, nem com o Ministério Público. Da própria casa, o juiz pode prolatar a sentença dele, da própria casa, o juiz pode despachar o processo dele, o advogado ainda, o Ministério Público. Então, não tem razão a suspensão dos prazos dos processos eletrônicos. Estou fazendo essa defesa veemente, junto à OAB local aqui. A OAB local está fazendo essa defesa lá no Conselho Federal. Não há necessidade da suspensão do prazo eletrônico. Se o problema é ter aquele contato pessoal com o servidor, como está a distância, e a própria resolução do CNJ prevê o trabalho remoto, não tem razão, é desarrazoado, é desproporcional a suspensão do prazo dos processos em todo o Brasil eletrônicos, já que o STF eletrônico está funcionando. Então, essa observação que eu faço para a subsistência dos advogados. Ok? Não, com certeza. E eu acho que também o melhor recomendado nesse caso todo é a gente, como você veio falando durante essa entrevista, o acordo, a melhor conversa, a melhor conciliação, para ter a melhor solução de todo esse caos, né? Sim, sempre o bom senso deve pairar em ambas as partes, para que evite que essa demanda chegue ao judiciário. Porque o judiciário já está abarrotado de processos. Procedimento comum, ele já demora normalmente. E ainda toda essa questão, essas dificuldades, que podendo haver um intermediador, um conciliador, um mediador, solucionar de forma alternativa esse conflito,
deve evitar que esse vire um processo que aí sim há um caos no Poder Judiciário. Não, com certeza. Mas, doutor, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui com a gente, por ter nos escolhido mais uma vez para falarmos de um assunto tão polêmico, e esperamos você numa próxima vez para novos assuntos polêmicos. Eu que agradeço a você a oportunidade, agradeço quem está nos ouvindo. Eu acho que eu dei para poder passar uma mensagem de tranquilidade para as pessoas, inclusive fiz 2 gravações aqui para uma televisão local. Uma foi destinada ao público em geral, pedindo calma, tranquilidade, que isso tudo vai passar para ele ficar em casa. Fique em casa. Foi dirigido aos advogados, né? Tratando uma questão de forma tranquila, também pedindo calma, que isso tudo vai se resolver, porque o advogado, a subsistência dele está no fórum, inclusive eu escuto de alguns colegas aqui, que nunca desejou tanto ir para o fórum. Essa parte, nesse momento, está suspenso. Mas, enfim, estamos tentando fazer o trabalho à distância, mas com fé em Deus, tudo isso vai passar e todo mundo vai, daqui a um tempo, se lembrar dessa situação como forma positiva e ficar mais fortes ainda do que a gente entrou nessa situação. Não, com certeza. Vamos levar um aprendizado muito bom de tudo isso, doutor. E mais uma vez, muito obrigada.